Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos hoje dar um enfoque talvez um pouco diferente, mas dentro aqui do planejamento previdenciário, misturando um pouquinho com o planejamento sucessório. Ou seja, ali quando há o falecimento, né, e a gente precisa fazer o inventário. Olha só, nós recebemos uma pessoa aqui, ela chegou para fazer um planejamento previdenciário. Entretanto, dentre as preocupações apresentadas estava como ficaria a situação da sua esposa, caso viesse a ocorrer uma fatalidade com ele, né, com essa pessoa, e os seus filhos. Motivo da preocupação, além, lógico, do ponto de vista financeiro, né, de como que ficaria a situação dela, a preocupação de como que ela ia se sustentar de forma imediata e de como iria arcar com os custos de um inventário. Por qual motivo? Primeiro, em relação ao sustento da esposa e dos filhos. A gente sabe que o processo no INSS costuma demorar pelo menos aí uns 6 meses, mesmo que esteja com toda a documentação regular, né? A gente tem visto sempre as notícias de que a fila do INSS só aumenta. Então, mesmo com planejamento previdenciário, é, há essa necessidade de que seja apresentado um pedido de concessão de uma pessoa por morte, caso seja necessário, né, na eventualidade aí de um evento fatal de morte. Então, tem esse ponto, né? Há também a questão do inventário, que precisa ser aberto dentro do prazo de 60 dias, sob pena de existirem multas em razão de não se ter aberto o inventário. E aí, para abrir o inventário, existem alguns custos, né? Dentre eles, as custas processuais, emolumentos de cartório, se for feito via cartório, né? Às vezes também é necessário documentação e isso vai gerar algum custo eventualmente também. Imposto, o imposto de transmissão causa-morte, o TCMD, e também os honorários advocatícios, né? Vai ser necessário contratar um profissional, porque em qualquer inventário você precisa estar acompanhado de um advogado, seja um inventário judicial, seja um inventário extrajudicial. Então, temos todas essas situações envolvidas aqui que a gente consegue fazer um paralelo com o direito previdenciário. Em que ponto, né? Quando a gente fala em previdência privada, a gente sempre costuma pensar primeiro na questão da aposentadoria, né? Em um rendimento futuro ali, uma forma de se planejar para a velhice, para que você faça um resgate dessa previdência ou para que você tenha um plano que vai gerar para você rendimentos futuros que vão ser pagos mensalmente ali pelaquela instituição financeira. Nesse ponto aqui de análise, como eu falei, a preocupação dessa pessoa era justamente como ficaria a situação da esposa e dos filhos em caso de falecimento, como que eles iam se manter e como que dariam abertura no processo de inventário, né? Lógico, tudo isso especialmente antes do INSS conceder o benefício de pensão por morte. Então, qual que foi a nossa alternativa, né? Qual foi a nossa solução apresentada? Foi justamente a contratação de um plano de previdência privada. E especialmente nesse caso específico, lógico que existem outras situações que merecem ser analisadas, mas nesse caso específico, nós indicamos a contratação de um VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre, com alíquota regressiva, né? Então, quanto mais tempo ele passar aí nesse plano, ele vai aumentar o capital acumulado, vai pagar uma alíquota menor de imposto de renda, e a ideia é que ele fique pelo menos até atingir a alíquota de 10%, e esse valor, esse imposto, né, será pago apenas com base nos rendimentos do seu plano de previdência e não no total do capital acumulado, como ocorre no PGBL. Existem algumas diferenças, mas a grande questão é o seguinte:
No VGBL, nos planos de previdência de modo geral, não só no VGBL, mas nos planos de previdência de modo geral, esse valor que vai ser transmitido ali à esposa dessa pessoa, ele não se sujeita ao mesmo procedimento de inventário. É como se a gente estivesse falando em um seguro, ou seja, por meio de um trâmite bem mais simples, né, menos burocrático, a esposa dessa pessoa vai ter acesso a esse benefício de forma bem mais simplificada, sem precisar esperar o inventário. E há discussões, ainda não temos algo muito bem pacificado, mas há discussões em que também não é necessário pagar o ITCMD nessa situação. Ou seja, o valor resgatado a título de previdência privada não ocorreria a incidência do imposto de transmissão. Então, vamos supor o seguinte: você tem lá um imóvel e, de repente, vai ter que pagar lá, sei lá, é, 10 mil de custas judiciais, mais. Vou chutar, tá bom? Números aleatórios aqui: 10 mil de custas judiciais, 10 mil lá de TCMD e mais 10 mil de honorários advocatícios. E aí vamos supor que nesse plano de previdência você tenha acumulado um capital de 50 mil reais. Em cerca de 50 dias, de 30 dias, é possível receber esse capital acumulado de 50 mil. E aí a gente já consegue cobrir todos os custos do inventário. Então veja como que é bem interessante essa opção, né? Ele ficaria mais ou menos assim, a grosso modo, falando como se fosse uma pensão por morte ou como um seguro de vida, tá? Vai depender também de algumas situações, de alguns enquadramentos. A gente precisa fazer análise do contrato desse seguro. Mas veja, o grande ponto é essa pessoa que de repente tem imóveis, né, não necessariamente ela tem dinheiro na conta, e até mesmo o dinheiro na conta enfrenta alguns percalços para que possa realizar o saque, né? Você vai precisar de repente pedir autorização judicial, vai precisar pedir um alvará judicial para poder realizar o saque dos valores que estão em conta ali da pessoa falecida. Então, para tudo isso existe uma burocracia, existe um certo trâmite. Quando a gente trata a situação por meio de um plano de previdência, em que você vai realizar o saque, independente de autorização judicial, um plano de previdência em que ele não vai se confundir com o patrimônio do inventário, né? Um plano de previdência que você consegue fazer o saque ali de forma rápida, sem burocracia, e cobrir os custos todos os custos do inventário, fazendo o pagamento de impostos, fazendo o pagamento das custas judiciais, fazendo o pagamento de advogado e ainda sobrando uma reserva financeira para que você consiga aguardar o trâmite do processo administrativo junto ao INSS, né, para a pensão por morte, que é o nosso foco principal, manter a sobrevivência dessa pessoa, a gente tem uma, uma estratégia bem interessante, né, que pode ser posta aí para a pessoa. Lógico, eu sei que nem todo mundo vai ter condições de contratar um plano de previdência, né? A maioria dos brasileiros aí já tem o desconto do INSS. Muitas vezes já é bastante complicado conseguir fazer o repasse do próprio INSS. E um plano de previdência requer aí um aporte financeiro todos os meses para que possa realizar a formação desse colchão financeiro, né? A previdência nada mais é do que você deposita ali um dinheiro e o banco fica administrando para você e depois ele vai lhe devolver esses valores. Então, é necessário um investimento, né? É necessário um dispêndio ali, um gasto mensal com esse plano em que você vai fazer os depósitos todos os meses. Então, eu sei que muitas vezes não é acessível para todas as pessoas, mas eu quis trazer essa situação aqui para mostrar, né, como que a gente pode trabalhar com os planos de aposentadoria, com planejamento previdenciário, inclusive prevendo situações de morte, né? O planejamento previdenciário, lógico que o objetivo principal é conseguir a aposentadoria dessa pessoa. Entretanto, existem situações paralelas que podem ocorrer
né, durante a vida, aí, no caso aqui, um evento de morte, que vão frustrar o nosso plano, no caso, o objetivo final da aposentadoria, mas não necessariamente a gente vai deixar a situação de fora, que no caso aqui seria a pensão por morte no INSS e esse seguro por meio de uma previdência privada, tá certo? Não tem, eu não tenho falado muito aqui sobre a previdência privada, é uma modalidade de investimento que é bem interessante aqui a gente utilizar como estratégia conjunta, né, além de contribuir para o INSS, contribui também com a previdência privada para dar uma melhor situação financeira futura quando a gente for pensar em se aposentar, tá? Então, é bastante interessante. Entretanto, alguns cuidados merecem, alguns detalhes merecem cuidado. Se você quer que eu fale um pouco mais sobre previdência privada aqui nesse canal, deixe nos comentários para eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, que eu volto a postar novos vídeos, a fazendo mais conteúdos, explicando melhor quais são as opções de previdência privada, qual é a regulamentação desse tipo de investimento, quais os cuidados que você deve ter na hora de escolher um plano de previdência, né? Quais são os principais problemas jurídicos que ocorrem envolvendo a previdência privada, tá bom? Deixa nos comentários se você for com alguma dúvida nesse vídeo, se você quer entender como se proteger tanto na questão da aposentadoria quanto na eventual, né, situação de morte, se você quer deixar seus familiares protegidos para que eles não tenham problema nem com seu sustento e nem problemas com o inventário, né? Então, deixa aqui nos comentários também para entender qual que é a sua dúvida e poder gravar novos vídeos, tá bom? Eu respondo praticamente todos os comentários aqui nesse canal. Se você chegou até aqui, já se inscreve, tá bom? Ativa as notificações e compartilha esse conteúdo. De repente, você vai ajudar alguém que precisa entender dessas opções e quer proteger a sua família, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.